Olá, muito bem-vindo à nossa edição do programa Em Destaque. Hoje você vai saber muito mais sobre a melhoria do ambiente de negócios, em especial no Espírito Santo, e a atuação do Sebrae para isso acontecer. Nosso convidado já está aqui e vai trazer esse conhecimento, essa informação para você que acompanha agora o nosso Em Destaque. Nosso convidado é Luiz Toniato, diretor técnico do Sebrae Espírito Santo. Toniato, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui e poder esclarecer o trabalho que o Sebrae vem fazendo em prol do empreendedorismo e do desenvolvimento do Espírito Santo. Fazendo em todo o estado, né, inclusive? Em todo o estado do Espírito Santo. Agora... Que bom. Eu falei já, né, sobre ambiente de negócios. Atualmente, o que está envolvido na atuação do Sebrae sobre ambiente de negócios no Espírito Santo? Olha, a gente, quando começou a estabelecer o nosso planejamento estratégico, a gente colocou como um eixo central a gente poder fazer uma atuação, né, pegar o Sebrae como equipamento, como uma entidade, e atuar fortemente na melhoria de ambiente de negócio. Para isso a gente teve que desenvolver alguns projetos que pudessem colaborar com isso, porque é assim a metodologia, né? E um dos projetos que a gente considerou como uma ferramenta essencial para ajudar a melhorar o ambiente de negócio foi o Cidade Empreendedora. E o Cidade Empreendedora, ele tem 10 eixos estratégicos, ele passa por várias atuações, como por exemplo desburocratização, como o quarto eixo atua no incentivo e na promoção do ambiente local de inovação no município, né? Estamos fazendo trabalho em São Mateus, estamos fazendo trabalho em Colatina, estamos fazendo trabalho em Linhares, vamos iniciar em Aracruz, tem perspectiva também de atuação em Cachoeiro, também na Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, Serra, etc. Enfim, então cada um dos eixos, nós temos o 8º eixo, que é a educação empreendedora, que a gente atua muito no município na educação básica, para ensinar o empreendedorismo na escola, né, ajudar os diretores, professores também. Então, o Cidade Empreendedora é muito amplo, mas o objetivo maior dele é tornar o ato de empreender um ato menos hostil no Espírito Santo. O Espírito Santo tem dado vários exemplos para o Brasil e para o mundo, né? Mas esse em especial, assim, a gente está conseguindo aos poucos tornar o Estado do Espírito Santo cada vez mais atrativo para empreender aqui, né? Dado as condições que o Espírito Santo tem. Você falou sobre justamente um ponto que parece ser comum na leitura do empreendedor, que é essa hostilidade. Outros dizem que é burocracia. Ter uma cidade ligada a um ambiente que não seja hostil nesse sentido dá trabalho. Quais são esses eixos aí que você detalharia como principais, mas eles compõem também um programa maior? Compõe. O programa como um todo, como eu falei, são os 10 eixos, né? Sim. E ele começa primeiro por um eixo que é a estruturação do planejamento. O prefeito, que é o líder do município, né, ele foi eleito com um plano de governo. A gente entra ajudando nesse plano de governo para fazer um desdobramento no planejamento estratégico, no plano de desenvolvimento econômico, que a gente pode ajudar o prefeito. Mas quem dá a batuta mesmo é o maestro, que é o prefeito. Sim. E ele desdobra isso para os secretários. Depois nós temos um eixo que é desburocratização. Muitos municípios não estão atualizados, por exemplo, na lei geral. Muitos não estão no grau de maturidade máximo do Simplifica, que é muito importante. Se uma empresa está em Vitória, quer abrir uma filial em Linhares, São Mateus ou coisa que valha, se aquele município não está com o Simplifica, né, com todo o equipamento, com o pessoal treinado, com o sistema funcionando e tal, dá muito mais trabalho para que essa empresa possa abrir uma filial, por exemplo. Sim. Dentre outras coisas. Depois você tem lei geral, você tem a atualização em cima da lei da liberdade econômica, você tem os códigos tributários, código de postura, código de meio ambiente, etc., que muitas vezes eles estão defasados. A gente já encontrou, ao longo desse trabalho todo com os municípios, a gente já encontrou municípios que tinham no seu código de postura, por exemplo, a época das carruagens de cavalos, né, com regras para ferradura de cavalo, para sela de cavalo, coisas assim que você fala, isso está 30, 40, 50 anos defasado, né? Então a gente tenta ajudar isso, felizmente são poucos esses exemplos, né? Mas a gente tenta ajudar nisso. Depois tem o eixo de inovação, tem a questão do empreendedorismo mais voltado para essa coisa social, né, para quebrar esse paradigma do assistencialismo e você poder ajudar aquele empreendedor
a poder fazer a sua sobrevivência, como a gente costuma dizer, parar em pé em cima das próprias pernas, desenvolvendo a sua capacidade empreendedora, a gente apoia, a gente tem parcerias aí junto ao governo do estado, através da ADERES, que tem equipamentos voltados para isso. Então a gente em parceria no Cidade Empreendedora com a ADERES, a gente vai até o município, a gente opera junto com os conselhos de assistência social nos municípios. Tem a parte de educação empreendedora, que é muito importante, começar o empreendedorismo desde a educação básica. Tem a área de crédito também, que é um eixo. E um eixo importante que a gente, ao longo da implantação, a gente identificou foi o eixo do turismo, que é muito transversal, que tem conexão com a cultura, com todas as áreas. E a gente transformou o 9º eixo do Cidade Empreendedora num eixo dedicado, 100% dedicado ao turismo, dado a quantidade de demandas que a gente tem. Que bom. Acho curioso porque a gente vai entendendo como que, inclusive, a legislação, você citou questões ligadas à legislação, ela está aí para ser usada e ser benéfica, né, ao empreendedor. Mas depois eu vou querer saber quantos municípios do estado conseguiram aderir a tudo isso, ou quantos vocês conseguiram trazer para o Cidade Empreendedora. Perfeitamente. Então, você que está acompanhando o Em Destaque, vai saber já na continuidade dessa nossa conversa com o Luiz Toniato, diretor técnico do Sebrae Espírito Santo. Já. Em Destaque de volta com você aqui na nossa transmissão, trazendo mais conhecimento, mais informação sobre a atuação do Sebrae no Espírito Santo. Nosso convidado está aqui, Luiz Toniato, diretor técnico do Sebrae no Espírito Santo, falando sobre o programa Cidade Empreendedora, os eixos que já foram traçados para a aplicação desse programa, mas também já temos o entendimento que as cidades precisam aderir a ele, né? E aí um trabalho muito importante do Sebrae, trazendo o Espírito Santo mais presente para um programa tão importante. Agora, Toniato, o que a gente deixou de dúvida foi essa. Conseguiram trazer ou levar o programa, né, a quantas cidades do estado? Qual a proporção foi atingida? Fábio, isso aí é digno de comemoração, né? Os nossos colegas diretores do Sebrae dos outros estados morrem de inveja da gente, né? Porque a gente fechou com 100% dos municípios. Todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo aderiram ao programa Cidade Empreendedora e estão tocando Cidade Empreendedora dentro da sua capacidade de realização também. Uns municípios podem andar um pouquinho mais rápido, porque às vezes estão um pouquinho melhor estruturados, outros andam um pouquinho mais devagar, mas todos aderiram ao Cidade Empreendedora, porque ele é benéfico do ponto de vista não só de promover o empreendedorismo, né? Ele promove um ambiente de negócio que faculta a geração de mais oportunidade para as pessoas, né? O que as pessoas precisam hoje não é só o emprego formal, como anteriormente era conhecido, né? Precisam de oportunidade de se desenvolver, de desenvolver alguma atividade, de empreender de alguma forma. Você quer ver um exemplo assim, que nos orgulha muito? Foi um programa que a gente começou a desenvolver, que foi inspirado durante a pandemia nesse turismo de proximidade que a gente associou ao turismo de experiência. Você vive uma experiência numa fazenda, por exemplo, que produz um queijo, ou que produz um aguardente, ou que produz uma geleia, ou que produz uma linguiça, um entubado, enfim, alguma coisa desse tipo. Então você vai lá e acompanha aquilo, acompanha numa colheita de café, por exemplo, né? E durante esse período, principalmente durante a pandemia, a gente percebeu assim uma ampliação do interesse das pessoas de viverem essas experiências, de valorizar o que está perto, mas desde que tenha uma origem valorosa. E por isso a gente tornou o 9º eixo do programa Cidade Empreendedora um eixo dedicado ao turismo. A gente fez o ano passado 21 cadastros de turismo de experiência, de roteiros com turismo de experiência, a gente colocou consultoria para apoiar, abrimos junto com a Secretaria de Turismo, né? E aí eu quero destacar aqui, nada que o Sebrae faz com relação à sua atuação em inovação, no empreendedorismo, na melhoria da competitividade, ele faz sozinho. Nada. A gente não acredita nisso. Por exemplo, esse do turismo, a gente está fortemente vinculado à Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo. Agora a gente abriu um novo cadastramento de roteiros de turismo de experiência para 2022 e apareceram 173 inscrições. Nossa. A gente está passando por um filtro, porque nem todas elas estão, digamos assim, habilitadas ou preenchem as condições necessárias do edital, mas a gente imagina que no mínimo aí umas 110, 120 a gente terá. Ou seja, o capixaba terá cada vez mais
rotas de turismo aqui dentro do estado que estarão melhor preparadas, poderão prestar um serviço melhor. Agora, recentemente, nós fizemos um lançamento de um evento para promover uma rota dos queijos ali entre João Neiva e Colatina, que foi uma coisa maravilhosa, extremamente valorizada e faz parte desse conjunto, dessa obra, de a gente dar a nossa contribuição enquanto entidade voltada para o empreendedorismo para que a gente tenha um Estado cada vez mais exemplar nesse sentido, né? Vou pegar até o exemplo dos queijos, né, de João Neiva, porque é uma tradição, né, mas ela não estava estruturada. É essa que é a atuação importante, estruturar, né, tornar um processo para que o outro possa também replicar. Então é por isso que isso vai ser perene. É essa a leitura? É essa a leitura, Fábio. E principalmente, né, você percebe aquilo que causa inveja boa, né? Tem um que está fazendo, tem um produtor que está fazendo uma cachaça, por exemplo, aqui. O vizinho dele vai perceber que aquela cachaça que esse vizinho está fazendo está conseguindo um certo destaque, então ele vai correr atrás disso. É nessa que o Sebrae entra, né? Assim, como é que eu preparo o seu ambiente, a sua loja, a fachada da loja, o acesso, né? Toda a orientação para que você possa fazer uma boa embalagem, para que você possa fazer um marketing, para que o empreendedor possa, por exemplo, ser preparado para vender através das mídias sociais, colocar no Instagram, no Facebook, fazer um anúncio com um canal de TV, alguma coisa assim, se for a competência dele, né? Ou seja, a gente percebe que no Espírito Santo a gente está encontrando cada vez pessoas fazendo as coisas e fazendo de um jeito melhor. Pega, por exemplo, os cafés especiais. Não, reconhecidíssimo. O Espírito Santo está sendo reconhecido no mundo. Eu recebi feedback da Alemanha de gente procurando os cafés especiais do Caparaó. Que ótimo. Por quê? Porque o Sebrae vem apoiando ao longo dos 15 anos, junto com parceiros, de novo, Incapé, Secretaria da Agricultura, associações, nada sozinho, né? Nada sozinho. Apoiando durante uns 15 anos para chegar naquele grau de maturidade que tem a região do Caparaó. Agora, recentemente, entrou o Conilão. Nós estamos fazendo Conilão já com 80 e tantos pontos na classificação. Ou seja, nós estamos revolucionando, o Espírito Santo está revolucionando essa questão do café. Exatamente para agregar valor. Ao invés do produtor, do pequeno produtor, vender um saco de café como commodity, com valor menor, ele vende às vezes por 4, por 5, por 6 vezes o valor da commodity, porque ele produz um café especial. Isso precisa preparo, precisa competência, precisa dedicação, precisa tempo também para dominar esses processos todos. Isso dá muito orgulho a gente de estar podendo ajudar esses empreendedores todos no estado do Espírito Santo. Compartilho do seu orgulho, Toniato, né? Sabendo disso agora, inclusive, não em destaque. Mas a gente precisa saber, quando os colegas dos outros Sebrais do país perguntam como essa adesão do Espírito Santo em todos os municípios foi possível, qual é a resposta? Muito trabalho, visitamos todos os municípios, 3 diretores do Sebrae, tá certo? O Pedro, o Zé Eugênio, eu, nós fomos a todos os municípios. Visitamos os prefeitos, secretários, fizemos um evento aqui reunindo todos os prefeitos para promover a cidade empreendedora. Fizemos o primeiro lançamento no final de 2019, fizemos aqui no Centro de Convenções de Vitória e depois nós fomos visitando todos os municípios, explicando o programa todo, quais são os benefícios e tudo mais. Então não foi assim tão difícil, foi trabalhoso. Né? E agora o nosso time todo está implantando esse programa. O que a gente espera é que os municípios cada vez mais possam estar avançados nessas questões, por exemplo, da legislação, de poder fazer simplificação das suas legislações, poder fazer revogaço de legislações que atrapalham o empreendedorismo, que dificultam o ato de empreender, né, que coloquem legislações mais modernas para atrair empresas, por exemplo, que queiram inovar ou que sejam de base tecnológica. Então você precisa de legislação adaptada ao marco legal das startups, por exemplo, se você é um município que queira atrair empresas de base tecnológica e de inovação. Se você não tem uma lei adequada a isso, você vai ter dificuldade de atrair essas empresas. Então é nessa perspectiva de ajudar a que o município, aquele território, seja cada vez mais um território propício a empreender para gerar oportunidades, emprego, renda, desenvolvimento e mais qualidade de vida para o povo todo, né? Com certeza. Esse é o ponto.
Bem, a gente vai trazer aqui um espaço, com certeza, de acompanhamento do resultado de tanto processo, né, de tantos processos no sentido de implantações que a gente vai ter com cidades empreendedoras aqui no Espírito Santo. Cidade empreendedora que vai trazer um resultado enorme para o nosso estado capixaba. É o que a gente espera. E a gente vai acompanhar com a sua ajuda também, diretor. Obrigado pela presença aqui, trazendo essa explicação e informação também em primeira mão. Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Tá aí o nosso Em Destaque, então, trazendo para você informação sobre ambiente de negócios e atuação no Sebrae, no nosso estado do Espírito Santo. Agradeço pelo seu acompanhamento e até a próxima edição.